Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o quinto encontro do Artes Manuais e Gênero. Esse grupo de estudos faz parte das ações do ativismo delicado, Artes Manuais e Gênero, Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva. Se você ainda não assistiu a Tenda, precisa ir lá. Está aqui, nessa mesma playlist. Vida Beginning, afiação como modo de existir artífice. Esse é uma ação que acontece lá no Hotmart. E o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, que também é um grupo de estudos. Também está aqui nessa mesma playlist. Tudo isso é para dizer, a matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material. A ideia inicial é que desde 2018, né, que levantou-se o muro, eu venho ampliando meus campos de estudos para incluir nele questões que se tornaram, digamos assim, urgentes. Sempre foram, mas, de repente, a gente viu, se a gente não olha para essas questões de frente, a história nos atropela e nos submete ainda mais. E aí, a minha história com as questões de gênero, elas sempre foram muito laterais. Claro, a gente está nesse lugar de discutir, né, o nosso lugar de mulher no mundo. Porém, academicamente, eu sempre trabalhei com as linhas, com os guarda-chuvas teóricos não identitários. Eu nem gosto mais de usar esse termo, mas as linhas de pesquisa que eu frequento, elas são, digamos assim, pré-identitárias, como, por exemplo, vamos supor, né? A pessoa está aqui, ó, o nível da pessoa tem vamos traçar uma régua. A identidade são os processos de subjetivação que são visíveis, né? A partir daqui. Aqui, nessa linha oculta, estão as singularidades, né? E eu trabalho com essas singularidades pré-identitárias. Então, elas não são visíveis, por isso que é tão difícil falar sobre elas, né? Porque são forças que habitam antes da gente se tornar isso que a gente é. Não sei se deu para entender ou se ficou mais confuso. Só para justificar por que gênero não faz, digamos assim, discurso direto, tá lá, mas não da maneira convencional, né? No meu trabalho. E que agora eu estou encarando mais de frente. Muito bem. E, claro, um modo de ver. Ver o quê? Ver a casa, as artes manuais, tanto pela academia, né? Lá vem a moça do pano de prato, né? As doutoras que trabalham com artes manuais, que não são expressivas e tal, e não são artísticas, entre aspas, são as moças agora já tem várias. Mas na minha época, eu era a única, né? A moça do pano de prato. E essa moça do pano de prato é vista com preconceito, tanto na academia quanto o próprio pano de prato tem uma carga de preconceito nos feminismos, que agora também está mudando, né, gente? Porque a gente muda muito, a gente muda demais. Olha só, uma necessidade já está acontecendo, que é a atualização dos planos de curso das pós-graduações. Inclusive, uma das nossas queridas aqui nesse projeto faz parte do colegiado da pós-graduação Artes Manuais para Educação, que foi ampliada por todas essas questões do contemporâneo, com autores incríveis, tem uma lista aqui que elas estão trazendo, jovens, né? Trazendo esses autores incríveis aqui para mim. Eu estou olhando, estou vendo, estou pesquisando, estou me atualizando com essas novas, com essas novas epistemologias, com essas não são novas, são as epistemologias, digamos assim,
não ocidentais, né? Muito bem. Uma vontade, claro, fazer do conhecimento mais potente dos afetos, sempre. E fazer ver as potências da casa junto aos movimentos feministas. Ui, mas e aí vem uma pandemia e nos atropela. Mas vamos dar conta, vamos dar conta. Uma companhia, quero trazer as minhas queridas. Primeiro, professora doutora Célia Collet, que é bordadeira, mãe do Jerônimo, filha da Heloísa e neta da Célia e da Letícia, contadora de histórias. Professora de Antropologia da Educação da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, minha vizinha aqui de baixo. Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, viva a universidade pública. Especialista em terapia através do movimento. Por onde, gente? Adoro! Faculdade Angel Viana. Coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Intracorporal. Isso é demais. Do projeto de extensão Experimentações em Antropologia, Arte, Intracorporalidade e Educação e do projeto Na Borda. Adoro falar isso, na borda. Como diz lá o Suassuna, né? Em volta, na beira do buraco, não, como é que é? Ih, esqueci, depois eu pego. Gabriela, querida Gabriela Frones faz parte do colegiado da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Ela é educadora, feminista, guardiã dos saberes da casa e, em breve, também especialista em artes manuais para educação. É que enquanto ela fica organizando o colegiado da turma 4 e fazendo esse programa, ela não termina de escrever o TCC. Olha lá, hein? Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vida livres de opressão para com todos os seres do planeta. Ela é terrana. Nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta, cozinha. E temos também aqui com a gente Isabela Albuquerque, costureira bordadeira e licenciada em Ciências Sociais e Arte Educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapia psicoexpressiva na Casa da Esquina, lá no Grajaú, Rio de Janeiro. Professora convidada da disciplina Antropologia através do bordado na Universidade Federal Fluminense. A partir da monografia O Avesso do Bordado, a Arte Doméstica e a Universidade Pública, pesquisa Gênero e Bordado com um olhar voltado para a política e saberes do corpo. Só gente potente por aqui. Muito bem, um estudo. A gente está estudando, né, gente? Demais! Já estudamos, ó, já passamos pela Terra. Se você não viu, não deixe de ver. O nosso programa sobre a Terra causou uma revolução nas nossas docentes e alunos. Necessidade também foi outro tema que a gente enfrentou fortemente. Materialidade também. E hoje é casa. Ainda vamos ter corpo e tempo. E aí, esse grupo tão potente termina seus trabalhos lá em setembro. Agosto é corpo, setembro, tempo. E hoje é casa. E eu vou chamar aqui minhas queridas companheiras para discutir essa questão. Onde estão elas? Aqui. Como estão, queridas? Tudo bem? Como chegam? Boa tarde, Nina, tudo bom? Muito bem. O nosso ritmo de quem fala primeiro, Célia, depois, quem era mesmo? Isabela. Depois, Gabriela, termino comigo. Também já vou avisando que eu estou enrascada. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo colocar a Célia aqui e o que eu tenho que fazer. Peraí.
Assim, Celinha, tá pronta? Estou pronta. Então, bora lá. Então, gente, boa tarde a todas. O tema da casa é um tema interessante, né? Porque parecia que era mais fácil de todos, porque é dar de lavada, assim, tô tranquila, não preciso nem estudar, né? Aquela prova que você acha que não precisa nem estudar. E quando você pega para tratar, é tanta coisa que você fala, gente, o que é mesmo, né? Então, isso eu acho muito importante, esse encontro nosso, porque tá trazendo, assim... Mas o que é? Assim, é tão óbvio, né, que a gente fica no... Eu, por exemplo, né, vou falar de mim. Eu fiquei... óbvio, mas quando eu vou colocar em palavras, quando eu vou colocar em questões, o que é mesmo que eu quero dizer, né? Então, esse foi o trabalho que eu fiquei fazendo durante esse mês. Eu vou falar de 3 ou 4 temas, assim, que eu não faço conexões entre eles, mas algumas questões, eles se entrelaçam, claro, mas são questões separadas que se cruzam. Eu vi uma vez uma entrevista do Peter Paul Pelbart, nunca sei se você fala o nome dele, certo? Eu não me lembro exatamente, mas eu posso... Tá certo, né? Eu posso procurar essa entrevista dele, depois eu fui a um texto que ele remeteu sobre o que ele estava falando. E em determinado ponto do texto e da entrevista, tá uma palestra, eu acho que ele estava dando, ele estava falando do problema que na modernidade, né, na contemporaneidade, as pessoas estão vindo muito trabalhar em casa, né? Então, como que o trabalho invade o doméstico, né? O trabalho que é o público invade o doméstico e vai corroendo esse doméstico. Eu fiquei com aquela questão, achando uma questão interessante. Depois, eu não sei muito bem aonde foi que a Nina falou, não sei se foi no YouTube, não sei, enfim, porque minha memória também já está tudo misturada. A Nina teve uma fala, não sei se ela lembra, que ela inverteu isso. Isso foi muito forte, assim, para mim. Ela trouxe, assim, como que e assim, desde quando eu conheço a Nina e sou afetada pelas pesquisas dela, que eu fui afetada principalmente por isso, né? Como que eu trago a casa, o doméstico, para invadir o meu trabalho, né? Como é que eu permito que o trabalho intelectual, vamos dizer assim, né? E isso é muito forte, não vou dizer que é fácil, é uma luta dentro de mim, é muito conflituoso, às vezes até doloroso, mas essencial. Isso já tem alguns anos. E agora a gente entrou na pandemia, né? Agora, enfim, né? Já tem 1 ano e tanto. E aí a Nina tem uma outra fala, né? Que eu acho que foi no Congresso, como que agora na pandemia, a gente ficando tão em casa, a gente não sabe mais o que é casa, o que é trabalho, enfim, não vou botar na boca da Nina essas palavras, mas era mais... A gente corre o risco de perder a casa, é isso que eu venho falando. Exatamente. E aí, eu volto para o Peter, né? Porque ele estava falando desse risco, né? Mas, enfim, eu acho que essa tensão que se coloca, né? Talvez a gente lendo a Silvia Federici, né? Coloque essa tensão entre casa e capitalismo. Enfim, é uma tensão que está aí e não está dado, assim, não tem uma resposta dada e certa. Nós estamos nessa luta, né? Acho que esse encontro faz parte desse embate, dessas forças em contato e em disputa de narrativa, de prática. Então, é a partir daí que eu vou falar. A primeira questão é assim, o doméstico e o domesticar. Eu fui para o dicionário, né? E aí fui achar o domesticar. Vou colocar para vocês. Amansar o animal selvagem de modo que possa conviver com o homem.
tornar-se educado para o convívio social, civilizar-se. Aí tem assim, palavras, né? Treinar, acostumar, adestrar, submeter ao controle humano. E doméstico, lar, família e vida particular. Enfim, eu fui no dicionário para pegar assim, mais explicitamente a questão que já estava ali me cutucando, né? Como é que é isso, né? Quando é que inventaram essa relação entre domesticar e doméstico, né? Entre amansar e casa, né? E aí eu estou trazendo já a questão de gênero, né? Esse amansar, quem é o amansado aqui, no caso, né? São as mulheres em casa, né? Então, me parece que esse tema da casa, ele traz essa tensão o tempo inteiro, né? Essa tensão de que acho que a Nina na apresentação ela trouxe isso, né? Como é que essa relação tanto da academia, do movimento feminista com a casa, né? Como é que a casa entra nesse triângulo, né? E eu acho que eu quero avançar um pouco na conversa aqui, mas colocando isso sempre como uma linha tênue, sempre como um campo de disputa e de poder e de atenção, eu acho. Talvez essa seja uma boa palavra, né? E aí eu fico perguntando, né? Quando e como essa relação foi feita? Porque as relações não estão dadas, né? Como é quando é que o adestrar, o amansar, se relacionou com a casa, né? E com a mulher? Como é que isso foi sendo construído? Em que contexto? E aí a gente sabe, né, que a Silvia Federici, ela vai tratar disso, né? Vai colocar uma pesquisa histórica, trazendo vai tratar das bruxas, vai tratar de como que o capitalismo só conseguiu se implantar ao desplantar as mulheres, né? Ao separar as pessoas em geral e as mulheres da terra e entre elas também, né? Por isso que a caça às bruxas, né? E da sua potência feminina e dos seus saberes, né? Com os homens começando a assumir tudo, né? O ginecologista que assume o parto, o médico que assume as curas, enfim. Vou fazer aqui meio rápido assim, esse resumo, mas para pontuar que a Silvia Federici é uma das pessoas que trata desse quando e como que essa relação entre domesticar e doméstico foi sendo construída, né? Eu cheguei até a pensar, assim, que eu não quero mais falar dessa palavra, assim, né? Doméstico, domesticado, depois, né? Enfim, eu estou até questionando o uso, né? A gente, com esses neologismos que a gente vem fazendo hoje para dar conta, né? Eu fico perguntando, porque a gente pode fazer duas coisas, pelo menos duas que eu penso, assim, pode fazer mais, mas pode rejeitar, inventar outra, ou pode pegar, afirmar a palavra afirmando, colocando ela com força, né, com potência. Que é essa ideia, né, do domesticar e do doméstico, que bota a mulher ligada à selvageria e à natureza e à casa, de um lado, né? E o homem ligado à civilização e ao espaço público, de outro lado, né? Essa criação moderna, essa criação ocidental, né? E aí, tanto é que a gente vai falar assim, a mulher pública, né? O que é quando você fala a mulher da rua, né? O que é a mulher da rua? Né? É a selvagem, né? É aquela que não está adequada com os padrões sociais. Então, ela está fora da civilização, como diz o dicionário. Aí eu vou perguntar, seria o caso de desdomesticar a casa? No sentido de torná-la mais selvagem? Mas aí a gente tem que ver o que a gente está chamando de domesticar, né? Então tá, isso é um ponto aqui que eu quero tratar. Que aí já entra já no próximo, né? A Nina, eu não lembro, eu acho que foi na Quaresma Detox, ela indicou para a gente um livro, esse Em Casa, aqui, ó, cadê?
Dá para ver? E eu fui atrás do livro. Falei, não, a menina indica, é um negócio que eu vou atrás. E aí, nesse livro, né, tem uma passagem interessante que ela vai tratar de uma pesquisadora, não me lembro muito bem assim, o nome, nem o nome da pesquisadora, me desculpe, mas o que eu quero trazer para cá desse livro é que é uma discussão entre a prática de limpar a geladeira e de fazer um romance. Eu acho que é isso, porque pela minha tradução do espanhol, né? Ela vai se perguntar isso, como é que é isso, né? Por que de repente, né, limpar a geladeira é um trabalho menor, ou um trabalho que ninguém quer, um trabalho menos filosófico, né? De menos conhecimento, do que fazer um romance. E ela vai chegar e falar, não, tem muita, não sei se ela vai falar filosofia, mas tem muita pesquisa, tem muito conhecimento, isso já sou eu falando, né? No limpar uma geladeira, você tem uma prática ali que é uma prática extremamente sofisticada se você se conectar com essa prática em termos filosóficos e existenciais, enfim. Ela vai dizer, então, que a diferença fundamental, assim, o que eu estou pensando, o que eu vejo, o que eu leio dela, né, é que a geladeira trata-se de um trabalho repetitivo, né, e o romance trata-se de um trabalho de criatividade, um trabalho singular, né. E aí nós temos mais uma questão, que é essa questão assim, por que o repetitivo é em si ruim? Né? E por que o criativo e o singular é em si bom? Né? E a gente entra na questão também que eu estava tratando antes. O repetitivo pode ser extremamente criativo, né? E fazer um romance pode ser extremamente repetitivo. E aí a gente chega isso me faz chegar numa oposição que, para mim, é fundamental para tratar a questão de gênero em vários níveis hoje em dia, que é a questão do coletivo e do individual, né? O repetitivo muito ligado à ideia do coletivo, né? Então, a mulher que está em casa ligada àquela comunidade da casa, né? Então, a geladeira não é dela, enfim, a geladeira é de todo mundo ali, né? Então, a geladeira e a casa, ela está ali cuidando de um coletivo, né? Ela está num coletivo. E o romancista é um autor, é uma pessoa que vai ter um nome, é um indivíduo, né? É o autor, como diz o Foucault, né? Essa ideia de autoria também é uma ideia muito recente, muito moderna, né? Não existe uma autoria de limpar a geladeira. Estou pegando esse exemplo, mas pode ser qualquer, né? A gente pode falar aqui também do pano de prato, né? Das toalhas de mesa. E me parece, eu ando e eu chego nessa questão do coletivo e do individual, né? Aí eu vou escrever aqui, né? A questão, então, seria mais a individuação da família nuclear moderna que a realização das tarefas. Ou seja, o que eu estou chamando de individuação da família nuclear moderna? A pergunta é assim, será que essas tarefas da casa, essas manualidades da casa foram sendo as palavras que a gente usa, né? Chatas, desvalorizadas, coisas sem sentido, coisas que a gente não quer fazer, né? Desprezadas, enfim. No momento em que elas também foram individualizadas, ou seja, eu lavar, eu cozinhar sozinha, não é uma prática completamente diferente de eu fazer isso com outras mulheres, né? Ou mesmo, hoje em dia, como a gente já está caminhando, né, para um coletivo da casa com homens e mulheres, né? Mas um fazer coletivo, né? E quando isso é individuado, será que o problema não é a atividade, não é o fazer as manualidades da casa, mas é a individuação, né? É a família nuclear, né? A formação desse indivíduo, dessa dona da casa, né? Dessa mulher do lar,
né? Individuada, que está ali sozinha, né? Sozinha, sem as cantigas. Aí a gente pode imaginar, né? Sem as cantigas de trabalho, sem as histórias que são contadas quando as coisas estão fazendo, sem as brincadeiras, sem os outros corpos, sem o choro no ombro, né? Da coletividade, enfim. Então, eu coloco essa questão que me parece ser uma questão importante. Eu estou colocando questões, né? Não tenho nem assim muitos autores que eu fui atrás de respostas, porque isso é um campo que está para ser explorado. Porque o modelo do indivíduo moderno é o homem, né? O homem, esse gênero masculino, ele é, por excelência, o modelo tipo ideal, o modelo ideal do indivíduo moderno. Então, a mulher nunca vai ser o homem. Assim, então, a mulher que vai ser o homem é a mulher que não vai limpar a geladeira, enfim, né? Mas o problema não é o que a gente faz, o problema é esse modelo eurocêntrico, androcêntrico, publicocêntrico, né? Autorcêntrico, né? Essa coisa de não poder ser, não poder passar por ciclos, né? Como a lua, como o ano, né? Essa coisa circular e repetitiva. Né? Então, eu estou querendo muitas das questões que são colocadas como questões de gênero, né? E que são colocadas na questão da mulher e na prática da mulher dessas manualidades. Se a gente for olhar em volta, talvez as questões sejam como que isso foi sendo costurado, como que essa mulher foi sendo costurada ou descosturada, né, de outras mulheres e foi sendo comparada com esse modelo ideal, que é o modelo do público, do autor, do indivíduo e do homem. E aí, a mulher seria um homem imperfeito, né? Ao lhe separarem do coletivo, né? Que é toda essa história, né? Da mulher que não tem o falo, enfim. Quem veio antes, será, né? Essa ideia de que a mulher é incompleta, né? Que não tem o falo, ou esse modelo de que o ser total e perfeito é o homem, né? E aí, enfim, isso é uma questão. Eu passo para a mesma questão, mas num outro nível, assim, que acho que talvez tenha a ver com o que a Nina estava falando, da coisa do gênero, né, da identidade, o que fica visível e o que fica invisível. Talvez tenha uma certa correlação com isso que a Nina estava falando. Passa uma linha tênue, né, entre... por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, que um estudo que eu gosto, uma pesquisa... um tema de pesquisa que eu gosto muito, que é a questão do cuidado, do cuidar, né? Por isso que eu acho que essa fala é uma fala que tem muito a ver com a atenção, né? Então, por exemplo, o cuidar a gente está numa linha, a gente está cuidando, né? Então a gente está cuidando da casa, né? Está cuidando da vida, está cuidando dos filhos, né? Agora, tem uma linha muito tênue entre o cuidar e o cuidar, no sentido de que o cuidar, ele pode ser potencializador, mas por um triz ele já vira opressão. Né? E não só com cuidar, né? Os fazeres da casa, né? Você tá... E eu sinto muito, engraçado, estou pensando nisso agora, eu sinto muito no meu corpo, né? Então, por exemplo, eu estou muito feliz, por exemplo, eu vou fazer uma comida, né? Então, eu estou muito animada e vou fazer aquela comida, aquilo ali está me potencializando. Num determinado momento, eu passei do ponto, porque eu já cansei daquilo ali. É uma coisa que, enfim... aí eu sinto no meu corpo, eu falo, então... agora eu vou ler um livro, sei lá, vou fazer outra coisa, a minha energia está me puxando para um outro lugar. Claro que depois eu termino a comida, como feliz e tudo. Mas porque eu também sou essa pessoa que está nesse lugar limítrofe, né? Uma mulher branca, urbana, intelectual, professora da universidade, né? Então eu também estou nesse lugar. Então acho importante a gente ver
a casa, ela está sendo cruzada por muitas linhas tênues como essa, né? Que num determinado momento você está se potencializando e de repente aquilo já vira alguma coisa que você está se despotencializando, né? Como é que o meu corpo funciona? Eu vejo muito essa medida no termômetro mesmo corporal, né? Não há o gesto em si, né? Não há o gesto, a manualidade em si, mas as conexões que são feitas através desse gesto, né? O mesmo gesto, ele pode até em um momento ser potencializador e no outro despotencializador. E aí, eu vou falar rapidamente de um último ponto, que tem a ver com isso também, que é uma linha também que está sendo cada vez mais importante para mim, cada vez mais eu estou incomodada também com a minha, posso me colocar também, né? Essa branquitude da pesquisa das manualidades, dos gestos manuais, né? Das artes manuais, né? Então, eu queria tratar aqui alguma coisa que está me chamando muito para a pesquisa, que é diversificar mais. Que casa é essa? Que mulher é essa que a gente está falando? Né? Eu fico muito na minha experiência, né? Da minha casa burguesa, branca, enfim. Mas eu vou desconfiando e conversando e tendo contato com outras casas e outras mulheres e outras histórias que me levam a diversificar também essa ideia de casa e de mulher, né? E aí a gente já tem várias conexões diferentes, né? Então eu pensei, né? Tem a mulher do lar, né? E a mulher doméstica, né? A mulher do lar, eu estou falando desses dois modelos, né? Geralmente é a mulher branca, dona de casa, né? E a doméstica tem até o termo, né? Empregada doméstica, né? Então, acho que esse corte racial e de classe social é muito importante também para a gente tratar da questão da casa, né? E aí, alguns pontos eu queria destacar, né? A arte manual como prenda doméstica e como ofício, né? Acho que esses dois são campos importantes de serem tratados. A mulher escravizada, outra coisa, né? A mulher escravizada como apoio da autoria da sinhazinha, né? Então, que trabalho é esse que, quando você fala, eu fiz uma colcha, ou eu fiz, né? Quanto de um trabalho de uma outra mulher pode não estar envolvido ali também? Né? Escravizada, eu estou falando do passado, mas eu estou falando do hoje também, né? Que só vai interessar falar do passado se a gente estiver tratando do hoje também, né? E outra coisa, assim, o bordado, a costura, o engomado, como signos de embranquecimento. Então, assim, pessoas, mulheres negras, muitas vezes têm um tratamento com a sua imagem para poder ser melhor aceita e melhor tratada nessa nossa sociedade tão racista, né? Então, por exemplo, eu, como uma mulher branca, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu vou dar aula de sandália havaiana, né? A Isabela já foi minha aluna, sabe, né? Tá, verão, não sei o que, eu vou dar aula de sandália havaiana. Provavelmente, se eu fosse uma mulher negra, na mesma idade minha e tudo, talvez eu não fosse. Porque isso já, essa conexão da sandália havaiana comigo, ela é diferente com o meu corpo, né? É diferente, tá dizendo uma outra coisa, né? Então, esse bordado, esse engomado, essa costura, né? O alinhado, né? Essa relação também ela é muito importante para esse embranquecimento que se cobra, né? Porque a pessoa ser negra, ela é negra em várias
situações, está muito ligado também com o que se veste, com como se fala, né? Também tem um embranquecimento, a gente bota entre aspas, assim, um embranquecimento a partir dos hábitos, né? A forma como a sociedade olha para as pessoas, né? E voltando para o coletivo, né? Que só para finalizar aqui, que é outro tema que eu já falei, mas que eu acho super importante, né? Trazer também aqui, né? As artes manuais das casas de santo, dos barracões de escola de samba, isso que eu tenho mais contato, né? Mas que eu conheço também, já ouvi falar, os bordados do boi, do Maranhão. Então, pensar a interseccionalidade entre gênero, raça e essas formas coletivizadoras também, né? Então, a minha fala aqui foi nesse sentido da gente esgarçar mais a casa e a mulher e trazer esses pontos, abrir um pouco a minha principalmente, né? Funcionou muito, eu preciso muito abrir dessa minha referência muito, muito pequena de casa e de mulher. É isso. Super! É muita coisa, né, gente? Nossa, que delícia. Isabela, tá prontinha, meu bem? Sim. Vou te trocar de lugar aqui. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, nossa, eu nem sei nem por onde começar. Eu acho que minha fala, ela e a da Célia se complementam muito. A gente também já conversou, porque foi assim, acho que na quarta-feira, se não me engano, terça-feira, que ela me deu o pontapé inicial de quando a gente estava falando sobre a casa, e a gente também está tendo nossa oficina agora, então a gente estava conversando sobre várias coisas. E aí a gente falou sobre essa questão da casa e entrou com o termo casa grande. E aí, tá, já começamos por esse caminho, mas eu fui atrás de outras coisas, outros materiais, porque eu estava assim, entendendo a casa e o que eu poderia falar sobre a casa. Então me veio o quê? Qual casa a gente está falando, né? Qual casa, de quem é a casa, que casa é essa, como é que funciona. E eu estava conversando também com um colega meu, que é da literatura, e eu perguntei se ele tinha alguma bibliografia, alguma coisa para me iluminar, assim, para ver se eu conseguia engatar a fala. E ele me indicou um livro que é da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu, que ele é de literatura, ele é de ficção. E o que me chamou a atenção foi quando ele falou desse livro para mim, foi porque ele achou que teria a ver com o que eu estava buscando, porque no livro ela vai estar falando sobre as mulheres escreverem menos livros por não conseguirem cuidar das responsabilidades sociais, domésticas, e não ter esse tempo, né? Não poder se dar o luxo de escrever, como se fosse um luxo, né? E que a própria autora, ela escreve, ela se debruça na escrita e tudo, porque ela era herdeira. Então ela tem muito dinheiro e ela pode passar todo esse tempo escrevendo. E que nisso eu fiquei pensando, gente, a pessoa consegue produzir porque ela tem tempo, porque ela tem condições financeiras. E eu vim pensando nisso e pensando na situação do recorte brasileiro. E aí eu entro um pouco nesse caminho da Casa Grande, que eu fui escutar um podcast que esse mesmo amigo também me indicou, que o nome é Prato Cheio, e eles têm um episódio que fala Casa Grande, quartinho de empregada. E nesse podcast, eles fazem uma análise de arquitetura da casa, que eu achei, assim, essencial. E eles entram naquelas questões do quarto de empregada, dessa invisibilidade e de como o quarto de empregada não tem janela, um banheiro minúsculo, e como ele é próximo à cozinha, quase como se você não pudesse ver aquela senzala que está ali, literalmente, e fala sobre as divisões de elevador social, elevador de serviço. Mas tem uma parte que eu anotei, que a menina do podcast fala, que eu vou até citar aqui, que eu anotei para poder falar, que é a Sinhá que dava ponto nos doces finos, a Sinhá que dava ponto nos doces finos, porque o trabalho mais delicado, que requer conhecimento específico, era digno de uma elite. E essa frase me deu assim uma virada que eu comecei a pensar nos termos de arte, tempo e delicadeza. Por que eu pensei nisso, né? A gente está falando das artes manuais aqui.
E quando traz essa questão dessa Sinhá que vai ficar, vai dar ponto nos doces finos, que no final a gente vai ver também, que vai fazer um ponto cruz muito delicado, que vai ser essa mulher do lar, que a Célia também falou, que vai fazer parte disso tudo, também é uma mulher que tem um tempo. E aí eu já não vou adiantar também, porque a gente vai falar de tempo em breve, né? Mas... E esse tempo acaba que, quando você pesquisa a história do bordado, que é a minha área de pesquisa maior, muitas vezes se fala da necessidade do bordado e dessas artes manuais para impedir que a mulher tivesse tempo de poder pensar, né, literalmente, não dar espaço para qualquer tipo de licenciosidade sexual ou o que seja. Eu tenho até essa citação na minha monografia, mas eu acabei não trazendo aqui. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esse tempo, essa casa e essas mulheres que estão nesse lugar de Sinhá, que estão nesse lugar de que tem outras mulheres dando esse suporte para elas fazerem essas artes manuais de uma forma mais refinada, de uma forma que vai ser mais vista como arte. Óbvio que ainda tem um outro ponto que, sendo mulheres, já não tem visibilidade. Então, assim, mulheres dentro de casa fazendo artes manuais estão invisibilizadas. E por trás delas tem outras mulheres mais invisibilizadas ainda, que, assim, também praticam artes manuais, e como a Célia mesmo comentou agora sobre os barracões e vários lugares que vão ter, principalmente mulheres, produzindo coisas materiais de artes manuais, né, que não são vistas, não são faladas. E, assim, isso diz muito também sobre quando eu fui procurar porque quando eu fui atrás de procurar artes manuais, mulheres negras, artes manuais, branquitude, arte branquitude, tudo isso, eles falam de algumas artistas contemporâneas, fala da Rosana Paulino, que trabalha o bordado também dentro da arte, mas em nenhum momento traz a história desse bordado, desse crochê, dessa costura e das mulheres negras dentro disso. Tipo, onde elas estão? Será que muitas delas não fazem como eu faço? Na verdade, não fazem, né? Como eu faço, porque tem uma questão de tempo, porque tem a questão de qual lugar elas foram colocadas e ainda estão sendo. E eu fui até procurar também sobre essa origem do bordado, e que tem algumas pesquisas que falam que mais ou menos o bordado chegou no Brasil no século XIX por italianos, ou seja, ainda é uma prática que é eurocentrada. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu acho que é uma fala meio rápida mesmo, porque eu, assim, estou trazendo mais questões e acho que pedindo por uma contribuição e trazendo também esse questionamento, porque é uma coisa que eu estou pensando em vir a me aprofundar mais essa pesquisa, porque é muito importante a gente pensar nessa diferenciação do lar e do doméstico. Quem é essa pessoa que trabalha como doméstica, que faz esses trabalhos domésticos, o bruto? Porque, no final, quando a gente também faz essa relação dessa casa grande, desse quartinho de empregada, casa grande senzala, também tem esse lugar dessas mulheres negras que são colocadas num trabalho de cuidado e num trabalho de cuidado bruto, no trabalho que não é o trabalho delicado, porque a Sinhá vai fazer o delicado, o sutil, e que vai ter essa visibilidade. Ela que vai fazer um enxoval, porque ela tem que ser vista como essa mulher prendada do lar. Mas, no final, ela está sendo apoiada por uma outra mulher que está sendo mais visibilizada que ela, porque está em outro lugar completamente diferente. Então, acho que é por isso que eu vou parar aqui, trazendo esses questionamentos. Muito bem. Ela falou assim, é uma fala curta. É uma facada curta. A faquinha é curtinha, né? Lindo. Muito bem. Gabriela, tá pronta, meu bem? Então, eu vou colocar você aqui, porque, nossa, muita coisa, gente. Ai, boa tarde.
Nossa, é muito legal ouvir, assim, o quanto a gente percorreu lugares tão próximos, assim, tudo que a Célia trouxe, eu tava, nossa, eu cheguei tão pertinho dali e falei, não, acho que não vou dar conta, deixa eu ir por aqui. Aí a Célia foi e destrinchou tudo. As coisas que a Isabela trouxe também, eu cheguei muito perto de tudo isso. Bom, deixa eu contar para vocês. Acho que a primeira coisa que eu quero trazer é esse livro, chama A Mística Feminina, da Betty Friedan. Esse livro, ele é um livro com um recorte muito específico. Então, quem se interessar em ler, é importante... A própria autora é uma pesquisa, né? E a própria autora faz esse recorte bem especificamente, assim, mas é importante a gente colocar esse livro no lugar onde ele pertence, assim. Então, ele é um livro que foi publicado em 1963, nos Estados Unidos, por uma mulher branca, e vai falar de mulheres estadunidenses, brancas, heterossexuais, de classe média, intelectuais, né? Então, esse é o recorte desse livro. Mas ela vai trazer toda essa pesquisa, ela desenvolve para descrever um problema que ela chama de problema sem nome. E o que era isso? Era um problema que afetavam essas mulheres. E qual é o contexto, né? Essas mulheres dos anos 50, nos Estados Unidos, que, por conta da guerra nos Estados Unidos, no período da guerra, elas precisaram ir para a força de trabalho para ocupar o lugar desses homens que estavam na guerra, e quando a guerra acaba, elas são forçadas a voltar para casa e serem domésticas, esposa e dona de casa. E o que acontece? Nos Estados Unidos, nessa época, tem uma propaganda muito grande do que os Estados Unidos saem da guerra todo vitorioso, e tem toda uma propaganda de como o estilo norte-americano de vida é o estilo perfeito. Então, que todas as mulheres têm que se sentir extremamente realizadas por terem uma casa no subúrbio, por terem um marido, por terem filhos, por poder cuidar deles. E a vida é essa, e elas têm que ser felizes. E aí, esse problema sem nome é justamente isso que afligia essas mulheres, que olhavam para a vida delas e falavam: eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz, então por que eu estou ansiosa, depressiva, né, sem nem saber esses nomes do que eram essas coisas que elas estavam sentindo. Até no próprio livro, a autora fala assim, durante esse período, as mulheres americanas tinham mais dificuldade para falar sobre isso do que para falar sobre sexo, que até pouco tempo era um tabu tão grande. Então, eu quero trazer uma pesquisa que tem dentro desse livro, que foi feita bem nesse período, que fala assim: em uma fazenda familiar típica dos Estados Unidos, o trabalho doméstico levava cerca de 60 horas por semana. Numa cidade com menos de 100 mil habitantes, o trabalho doméstico levava 78 horas por semana. Em uma cidade com mais de 100 mil habitantes, levava 80 horas por semana. Então, por que essa discrepância, assim, né? O que eles estão olhando? Num lugar, por exemplo, uma casa pequena, um apartamento urbano, com mulheres que têm uma família que tem um poder aquisitivo, ou seja, estão comprando todos os eletrodomésticos que nessa época, né, eclodiram para salvar as nossas vidas. Então, teoricamente, seria um trabalho menor, uma casa mais fácil de limpar, com todos os equipamentos que você precisa, não tem todo o trabalho de uma fazenda, e ainda assim as mulheres fazem o trabalho doméstico 20 horas a mais por semana. E até uma outra pesquisa que eles fizeram em mulheres morando no mesmo subúrbio, assim, mas mulheres que trabalhavam fora de casa e mulheres que não trabalhavam tinham a mesma carga horária de trabalho, trabalhavam a mesma coisa. Então, a gente fica pensando assim, né, o que era esse trabalho, então, que toma todo esse tempo, que preenche todo esse tempo? E, na verdade, ele é um trabalho que é para isso, é para preencher o tempo, né, para você não ter um tempo livre, né? Então, ele é um trabalho pelo trabalho, né? Então, ele é um trabalho opressor, né? E passa a ser uma forma de controle dessas mulheres, para que elas não se questionem, não parem para pensar por que é que elas estão infelizes, né?
E aí, até aqui eu fiz essa conexão com o que a Isabela trouxe do bordado, né? É a mesma coisa do bordado do avesso perfeito, né? Que você precisa, que é aquele trabalho que é para te manter ali presa, de cabeça baixa, horas a fio procurando uma perfeição. Quando ele pode ser. Tanto acho que o trabalho doméstico, e aí eu vou extrapolar um pouco mais, que nem a Célia trouxe, assim, né? De falar o que é esse trabalho doméstico e essa palavra, quanto as artes manuais, assim, que podem ser opressoras ou podem ser libertadoras, como o cuidado que a Célia trouxe também, né? E aí eu fiquei pensando um pouco a casa um pouco enquanto uma reprodução social, assim. Eu acho que esse livro da Betty Friedan é muito engraçado, que ele está falando de um recorte muito específico dos Estados Unidos, e isso está muito vivo no nosso imaginário, acho que por tanto filme, seriado, que a gente vê que retrata justamente esse período, né? Dessa família americana que está em casa, o pai trabalha, a mãe cuida dos filhos, a casinha bonitinha, com a cerquinha branca. E aí eu fiquei pensando nessa casa que reproduz, né? Então essa casa, ela está intimamente ligada com essa ideia de família tradicional. Né? Então, ela é uma casa que reproduz uma hierarquia patriarcal, que reproduz os papéis de gêneros, é uma casa que tem um chefe, é uma casa que vem já cheia de regras, né? Então, desde a questão estética, que é também o que a Isabela trouxe da questão das casas que a gente tem, que tem esse formato, da cozinha, aí atrás é a lavanderia, do lado é o quartinho da empregada, né? Essa casa que já vem junto com com esse ideário, assim, né, do que é essa sociedade, de quem habita essa casa, né, desde a construção até o mobiliário. E aí eu comecei a pensar, então, a casa enquanto produção, e não reprodução, né, então, aí eu comecei, assim, né, imaginar coisas ideais, né, porque não temos, mas uma casa, então, que ela pudesse ser uma casa que refletisse o ser e não o contexto social, né? Uma casa que a gente pudesse pensar uma casa como um poder fora do Estado. A Nina sempre fala muito sobre isso, né? Então, é claro que essa casa ela vai ter um contexto, ela tem um contexto social, ela tem um contexto político, ela tem um contexto econômico e existe uma troca. Mas eu fico pensando como é que a gente poderia fazer para virar um pouco essa seta e passar a casa e o indivíduo atuarem mais na sociedade do que o contrário. Aí eu lembrei de um trecho de um livro que eu gosto muito, que é o Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Eu não estou com ele aqui, que eu emprestei ele para uma amiga recentemente. Nesse livro, a Zélia Gattai, ela conta um pouco sobre a infância dela. Ela vai relatar a infância e ela conta da perspectiva da criança mesmo. É um livro lindo. E ela é filha, a família dela é de imigrantes italianos. Na verdade, o pai dela é um operário italiano anarquista que ele imigra para o Brasil junto com outros operários italianos anarquistas, e eles vêm para o Brasil fundar a colônia Cecília, que é uma colônia que existiu muito brevemente no Brasil, uma colônia anarquista. Acho que o tempo da história dela teve, assim, 4 anos. É bem breve, mas essas pessoas, né, ficam aqui no Brasil, e aí ela está contando a história de um episódio que ela está em casa. Deixa eu beber uma água. Ela está em casa e a irmã dela está fazendo o almoço para a família, porque a irmã dela é mais velha e ela já está aprendendo a cuidar da casa, fazer comida, essas coisas. E aí a irmã dela pede para ela ir comprar azeitonas pretas, porque ela vai fazer uma receita, e em casa só tem azeitonas verdes, mas ela precisa que sejam azeitonas pretas. Então a Zélia vai até uma mercearia, um bar, alguma coisa assim, comprar. Quando ela chega lá, tá tendo todo um alvoroço, tem um monte de homem nessa mercearia assistindo um jogo de futebol. E aí ela fica toda, né, é uma criança, e toda aquela cena, aquele alvoroço, ela conta que ela senta, tem um monte de saco de arroz, ela senta em cima e fica assistindo a cena. E se distrai e fica. Aí, finalmente, ela compra as azeitonas e volta para casa.
Quando ela chega em casa, a família já está toda sentada, almoçando. E aí ela já sabe que ela se lascou, porque o pai dela tem uma regra de que você tem que chegar no horário para almoçar. Se você não chegar, você não vai almoçar. Então ela já está nervosa, chega e já quer se explicar para o pai. E o pai não deixa, já começa a brigar com ela, ela tenta, não, mas deixa eu explicar. E ele, não, vai para o seu quarto. E aí ela está saindo, e aí ela se lembra de uma frase que o pai dela sempre fala, de um pensador, ela não especifica, mas uma frase de algum pensador anarquista, e que o pai sempre usa essa frase. Aí ela falou, e eu falei no tom que ele sempre fala, muito sério e apontando o dedo. E a frase era assim, ela fala em italiano, vou falar em português. Quando a força e a razão se contrastam, ganha a força. A razão não basta. E ela fala bem brava e sai para o quarto dela. Aí ela acha que ela tá lascada, né? Que o pai vai ficar super bravo e ela vai tomar bronca. E aí passa um tempo e a irmã dela vem e chama ela para ir almoçar. E ela fala, não, mas o papai deve estar muito bravo. Ela falou, não, ele tá super encabulado, ele ficou muito sem graça, ele não sabe nem o que dizer. E pediu para você ir almoçar. E aí acaba a história, né? Mas eu fiquei lembrando disso porque é esse lugar da casa ligado, que a gente permite que o exterior atue na nossa casa, que é um espaço tão nosso, né? Eu fico sentindo essa sensação que esse pai sentiu, né? De, sabe, ele tem todo um ideal anarquista e de repente ele na casa dele foi super opressor, né? Foi super machista, enfim, eu acho que é esse lugar, assim, de pensar os limites, até onde, né, a sociedade e o Estado pode agir. A nossa casa é nossa, né, assim, em lugares também de muito privilégio, porque muitas vezes nem isso a gente tem, né? Quando tem, muitas vezes nem nossa não é. Mas pensar essa casa enquanto esse espaço de que possa ser um lugar em que o ser possa ser o que ele é, assim, né? E levar isso para o mundo, e não ao contrário, né? Então, voltando um pouquinho para o livro da Betty Friedan, né? Esse livro, ele é considerado, assim, uma inauguração da segunda onda feminista ocidental, né? E aí, o que acontece, né, com a inauguração desse momento, desse crescimento dessa segunda onda feminista? Essas mulheres, que a gente já identificou quem são essas mulheres, elas começam a olhar para esse trabalho doméstico e a ver como um trabalho opressor. E elas querem se livrar desse trabalho. Então, elas querem romper com esse lugar da dona de casa, né? Só que aí o que acontece, né? Esse trabalho, né? Claro que não estou falando daquele trabalho que leva 80 horas por semana, mas é um trabalho que ele é insubstituível. Ele é um trabalho que ele é o trabalho de regeneração da vida, né? A gente não vive sem o trabalho que é feito dentro da casa, que é o trabalho da comida, o trabalho do cuidado, da educação, do se vestir, enfim, de tudo que é da vida, né? Então, o que acontece quando essas mulheres brancas, heterossexuais, com ensino superior, não querem mais fazer esse trabalho? Elas passam para outras mulheres, sem ensino superior, mulheres não brancas, de classes baixas, né? Então, a gente precisa começar a olhar para esse trabalho, né, de uma outra forma, assim, né, olhando para o valor desse trabalho, não só monetariamente, porque para o período atual que a gente vive, o trabalho, principalmente no Brasil, né, o trabalho, né, das empregadas domésticas é um trabalho real, e a gente precisa valorizar esse trabalho, né? Então, não adianta ser antirracista e pagar mal a diarista. Mas eu acho que eu estou querendo trazer, né, um pouco do que a Célia e a Isabela trouxeram também, de começar a olhar esse trabalho, talvez não como um trabalho que nos aprisiona, mas talvez um trabalho que possa nos libertar, assim, porque a gente começa a perceber, através desses trabalhos, quando eles não são, né, acontecem de forma opressora, que a gente tem um poder sobre as nossas vidas,
que a gente não precisa depender de outra pessoa ou de um sistema para nos alimentar, né? Se a gente extrapolar um ideal que a gente possa plantar e colher os nossos alimentos, né? A gente pode fazer as nossas roupas, a gente pode construir as nossas casas, a gente vai percebendo que a gente não depende de um Estado, de um sistema econômico, a gente depende da natureza e de uns dos outros. Essa é a dependência, né? Então, esse trabalho doméstico, que eu também não me dou com esse nome, mas por enquanto é isso, ele é o trabalho que é o trabalho da vida, né? Então, ele não deveria ser um trabalho opressor, né? Mas um trabalho que nos faz enxergar como donos da nossa vida mesmo, né? Um trabalho que faz sentido nele mesmo, e não um trabalho que é para gerar um produto, que é para gerar um lucro, que não é um trabalho para o mercado, né? Que é um trabalho que é inútil nos termos do mercado, né? Então, eu acho que deslocar um pouco esse lugar, assim, né? Eu me sinto um disco riscado falando do capitalismo, mas o capitalismo tenta fazer a gente acreditar, né, que as nossas necessidades, elas podem e devem ser sanadas pelo mercado, assim, né? Então, tipo, eu, por exemplo, como mulher branca burguesa, morando num centro urbano como São Paulo, eu não preciso cozinhar para comer, eu não preciso plantar, eu não preciso costurar minhas roupas, eu não preciso cuidar da natureza, de um rio para ter água disponível, para ter energia elétrica. Mas se não sou eu que faço isso, tem algum ser vivo, humano ou não humano, em alguma parte do mundo que faz isso por mim, né? Então, o capitalismo tenta fazer a gente não ver isso, essas relações, assim. E aí a gente não tem empatia alguma, né, com essa vida que está tão distante, assim, né? O capitalismo quer fazer a gente acreditar que é possível ter vida independente da vida, né? Acho que é isso. Vou falar, hein, gente? Nossa, muito bem. Vou até tirar minhas coisas daqui, chegar mais perto. Ai, céus. Bem, vou falar então também, tá bem? Então eu vou falar, mas eu queria começar falando, trazendo, eu preparei uma coisinha, tá? Então eu vou começar por aqui, pela nossa capa. Eu não sei se dá para ver o que é, mas minha fala está muito em cima desse lugar. E aí eu queria... não vou falar ainda não, mas depois vocês vão entender onde é que eu estou. Primeiro, eu queria falar que lógico, né? Eu vou falar da casa, eu fiquei pensando muito tempo, porque é meu tema, né, de trabalho. Fiquei pensando muito tempo... Qual seria? Eu queria colocar um lugar onde eu não tivesse ido. E aí, claro, né? Comecei com esse belo título, Casa, o lugar do têxtil. Instagramável, como gosta de dizer Gabriela. Né? Olha só se não é um título típico para o Instagram. Aí vou mostrar os têxteis domésticos e tal, tá lindo. E aí eu fui na minha própria página, né? Onde eu tenho uma página completinha chamada de quê? Artes da Casa. E olha a foto, que coisa mais linda. Não é? Uma foto magnífica de uma mesa posta em tons cleans, nessa foto super instagramável. E aí eu estou viajando nesse lugar. Eu fiz até uma coisinha para mostrar para vocês a beleza, né, dessa página. E essa página ela tem diversas coisas. Uma aula inaugural, ela fala, e aí começa, da complexidade, né, desse ambiente e tal. Tem várias coisas que aí estão lá
e que eu já tinha falado muito sobre isso. E aí eu fui olhando, tem as nossas referências, né? Tem até as referências que a gente já trouxe aqui bastante, tem várias entrevistas, tem vários assuntos, tem muitas citações, tem textos, é uma página completa sobre a casa, a questão da casa, né? Tem umas derivas grandes, aí vários vídeos, é uma recolha, digamos assim, importante sobre as artes da casa. E aí eu fui. Então, fui caminhando e parei nesse lugar da complexidade. Né? É um assunto complexo, como a gente acabou de ver aqui. E eu fiquei pensando muito. Meu filho diz assim, skin, né? Ele diz que eu vou para o vestibular, vou trocar de skin. Tirou a roupa de casa e pôs uma roupa de rua. Então, eu fiquei pensando nessa foto. Essa é a nossa foto de capa, né? Que é uma foto conhecida, bastante conhecida. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Tudo que vocês trouxeram na voz de vocês. E eu queria deixar marcado que a gente não conversa antes. A gente conversa aqui. E aí eu quis tensionar esse lugar dessa foto. Nós 4, estamos nos prédios, tem que deixar isso claro. As nossas problemáticas, elas são do prédio, né? Elas não são desse rio que atravessa essa cidade, entre a indústria de um lado, né? E os prédios de outro. E aí eu tenho, lá nessa minha página, essa citação que eu queria trazer. Acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa, principalmente, suscitar acontecimentos. E aí, essa questão, nem todo mundo tem casa. Né? E aí eu coloco lá nessa minha página os lugares para apoio das pessoas que não têm casa. Nem todo mundo também está seguro dentro de casa. Então, lá nessa minha página, eu também trago várias campanhas e alertas, entrevistas sobre a questão das casas inseguras. Né? E as casas nem sempre são como a gente imagina. E aí tem uma pancada de casas, de várias pessoas, de vários modos, de várias culturas também aqui. E aí eu queria voltar para esse lugar. E para isso, eu queria trazer a questão do têxtil, mas primeiro eu quero trazer uma outra coisa. Eu queria que a gente conhecesse juntas, né, essa ocupação dessas pessoas sem teto. Então, eu editei um pouquinho aqui, não tem os 8 minutos, tem menos, eu peguei só um pedacinho para fundamentar, digamos assim, a minha fala. Vamos ver se vai passar. Na fria madrugada de 12 de maio, 600 famílias ocuparam um terreno vazio há 40 anos. 3 dias depois, já eram mais de 1.000 famílias na ocupação liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, no extremo leste de São Paulo, uma das regiões mais pobres da cidade. Agora, no início de julho, já são 3.500 famílias, 10.000 pessoas, que encontraram acolhimento aqui, na ocupação Carolina Maria de Jesus. Elas vieram buscar abrigo da fome, do desemprego e do desespero. O nome da ocupação, Carolina Maria de Jesus, é inspirado numa das maiores escritoras brasileiras, que morou em favelas, vivenciou a fome e hoje é celebrada mundialmente por sua obra Quarto de Despejo. Hoje vamos conhecer a dor, o sofrimento e a luta dessas pessoas. O país tem cerca de 7 milhões de famílias sem casa para morar. São quase 30 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo,
existem 8 milhões de imóveis vagos no Brasil. Esse descompasso de injustiça gritante tem motivado milhões de pessoas, ao longo dos anos, a tomar uma atitude: ocupar terrenos vazios nas cidades, mantidos sem qualquer destinação, apenas para a especulação imobiliária. Desde 1997, milhares de famílias organizam-se no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, inspirado no movimento do Sem Terra, dos trabalhadores rurais. A ocupação Carolina Maria de Jesus é um exemplo desse movimento de grandes proporções no Brasil. Jaqueline é uma das milhares de pessoas que chegaram desde maio à ocupação. Ela e seus 2 filhos pequenos, Pietro Emanuel e Eduardo Pierre. Essa é uma dimensão das ocupações. São incontáveis as mulheres que chegam com seus filhos, sem companheiros, sozinhas. Jaqueline explica a razão de estar na ocupação, a mesma razão da imensa maioria das pessoas que lá estão. Pagava aluguel e sem serviço, eu não estava aguentando mais, né? Aí eu acabei vindo para cá. O barraco de lona preta, de 2 por 2 metros, transformou-se, pelas mãos e coragem de Jaqueline, numa casa, ainda que precária, sem luz, sem água, sem gás, sem esgoto. Aqui, ela fala de sua esperança, seu sonho. Um sonho, né, da casa própria, de ver meus filhos bem, ter um lar, né, para eles chamar de meu cantinho, para eles acordar, falar, nossa, minha mãe é batalhadora, é guerreira. Da janela de seu barraco de lona, Jaqueline olha para o futuro com um misto de temor e esperança. Você quer saber de fato por que essa ocupação chama-se Carolina Maria de Jesus? Cláudia Garcês, uma das coordenadoras do acampamento, explica de maneira emocionante. Então, nós escolhemos o nome Carolina Maria de Jesus porque ela era uma mulher negra, moradora da favela do Canindé, mãe de 3 filhos, que sofria muito com a fome, né? Ela era uma mulher sem teto, que ela escrevia, né, no seu diário qual que era esse drama, como que pesava, né, a questão da fome, de não ter um teto, de não ter dignidade. Então, a gente escolheu esse nome porque nesse momento atual, onde a pandemia fez muitas famílias perderem a sua renda, o seu lar, Carolina Maria de Jesus é um símbolo dessa luta, né? Luta do sem teto, luta contra a fome. Então, muitas Carolinas estão aqui com a gente também, né? E tem muitas mães com criança pequena morando aqui. Então, este nome representa muito a luta do sem teto hoje, no momento atual. Bem, quero continuar, então, que eu estou tentando tecer, né? Primeiro que eu preciso habitar o lugar onde eu não frequento com tanta facilidade, né? Porque tanto a Gabriela quanto a Célia, que já foram minhas alunas, que já estiveram comigo em outros projetos, né? Elas me citam. E eu estou querendo um outro tipo de citação também, claro, né? Eu estou querendo mexer comigo mesmo, me deslocar desse meu lugar. Mas vamos em frente. Então, queria trazer, né, a Carolina Maria de Jesus, até enquanto a Isabela falou, eu fui lá buscar uma outra citação que tem muito a ver com a fala da Isabela, que ela diz assim: a coisa que tem o pavor, né? A Isabela estava falando do tensionamento. Foi a Isabela? Bem, acho que foi a Isabela que falou do quartinho de empregada, né? Casa Grande. Então, olha lá, diz ela, na página 130, tá, gente? Do quarto de despejo. A coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo, porque é muito apertado. Para eu varrer o quarto, preciso desarmar a cama. Eu varro o quartinho de 15 em 15 dias. Estamos falando de mulheres, né? Estamos falando desse lugar. Vou trazer aqui outro livro dela,
Eu tenho esse também. Meu sonho é escrever, e esse outro está no Kindle. Olha só. Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada. Eu quero trazer a casa para esse lugar também. Um pouco próximo, mas nem tanto, mas talvez próximo também do lugar que a Gabriela colocou, né? Então, eu queria trazer essa citação da Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada, porque eu estou tentando tensionar, né, esse lugar da casa, o lugar do têxtil, mas estou tentando tensionar por um ângulo, né, que ainda não frequentei diretamente. Os meus filhos estavam habituados na lama, diz a Carolina Maria de Jesus. Viviam no lixo. Desconheciam os confortos dos ricos. Para eles, o lado de cá é sensacionalismo. As casas de alvenarias, para os favelados, são palácios das histórias encantadas. Todos os favelados ambicionam uma casa de alvenaria, porque ninguém nasce sem ideal. O ideal é a roupa da alma. Né? Então, tá nesse lugar. Até na hora de falar do ideal, ela coloca um têxtil, né? Essa roupa da alma. Então, eu queria trazer, finalmente, então, casa, o lugar do têxtil. Vou passar por esse lugar de abrigo, né? E eu trouxe essa foto, que faz parte daquele vídeo que a gente viu juntos. O que tem aqui? Queria parar um pouco aí, né? O que tem aí? Aí tem 2 crianças, um bichinho. E os têxteis? E os têxteis? E eu estou trazendo esses têxteis aqui, até o nosso fundo é um têxtil, né? Porque, primeiro, que a gente está em artes manuais. Mas, segundo, porque a gente já passou pela terra, não é? A gente já passou pela necessidade, a gente já passou pela materialidade, e a gente chegou à casa. E a casa não pode ser produzida fora dessas outras 3 instâncias que a gente colocou aqui. O têxtil, né? Ele é a roupa da alma, digamos assim. Ele é um lugar que não está desvinculado da necessidade da terra, da necessidade da casa, da necessidade de ter um teto, da necessidade de abrigo. Isso é o mínimo. Quando a gente vai lá para outra ponta da Sinhá, fazendo bordados perfeitos, a gente, como mulheres desse apartamento, né? A gente tem que estar imbuída. Eu fiquei tão alegre quando eu vi vocês tocando exatamente nessas questões, né? Porque a gente tem que ampliar as dimensões do nosso fazer têxtil. Não há mais como, a gente tem pressa, né? A gente tem pressa. Não dá para ficar nesse lugar muito mais tempo. A gente tem que vincular a nossa ação junto às artes manuais a esse mundo. Enfim, nesse sentido, né, que eu queria dizer, então, para não dizer que não falei das flores, né? Eu vou trazer um pouco, então, uma outra citação do nosso lugar. Então, nosso lugar, dimensões da vida não produtiva, né? E aí eu vou trazer 2 vozes, uma do Borges e outra do Bachelard. A do Borges diz: a casa é do tamanho do mundo, ou melhor, diz ele, é o mundo. Então, esse tensionamento, né, que veio também na voz de todos
a casa e o mundo. Essa vontade de fazer tudo dicotomizado, tudo separado, né? Esse tensionamento. E a outra questão que eu acho que tem a ver muito com a gente aqui hoje, que é preciso encontrar na casa múltipla os centros de simplicidade. Então, nesse lugar da simplicidade, dessa casa múltipla, complexa, eu queria trazer como um lugar, né, os bichinhos sempre na casa, né, Gabriela, tirando o rabinho do bicho. Então, nesse lugar da gente, pensar nessa casa, né, como esse skin, como essa pele, como esse lugar, e honrar isso, mas sem tirar, né? Porque a Gabriela quase foi para um individualismo, a Célia quase foi para um coletivismo. Como que a arte, né? Aquele negócio que pode ser opressor, pode ser bom, como que a gente tensiona nessas artes da casa? Então, aqui já estou trazendo aqui, vou trazer uma última voz também do Bachelard. A casa na vida humana, afastada das contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o ser humano seria um ser disperso. A casa mantém o ser humano através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma, é o primeiro mundo do ser. Antes de ser atirado no mundo, o ser humano é colocado no berço da casa. E, por fim, para encerrar a minha parte, bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Muito bem, acabei. Dei uma viajada, mas fui por aí. Está aberta a palavra. Já que, né, se a gente faz essa rodada, nem sei muito o que falar, eu acho muito interessante a gente... geralmente eu falo assim, a gente fala de cada uma, né? Acho que aqui tem um todo, né? Acho que a Nina resumiu bem, mesmo sem saber o que a gente estava falando, que a gente ia falar, né? Resumiu bem com essa coisa dessa necessidade, né? Do que não dá muito para esperar, né? A gente está num momento de urgência, e é interessante porque a urgência ela pode ser algo como que desperta a ansiedade, mas a urgência pode ser a coisa que te traz mais aterramento também, porque ela é prática, você precisa de práticas. Né? Então, esse é o sentimento que é o que me vem assim quando eu ouço vocês, essa ideia de um aterramento no sentido corporal e isso, né, da ligação com a terra, com o mundo, com o que está com essa casa que ela é a terra ao mesmo tempo e ela é o corpo, né? Então é a casa que ela é isso que a Nina estava falando, ela é o coletivo, é todo mundo, mas também sou só eu, né? Então e eu acho muito importante, acho que é um momento importante assim desse nosso encontro os fios que a gente vinha tecendo, né? Esses fios eles tomam uma concretude e uma incerteza, né? Muitas perguntas, o que faz, mas como um rompimento assim, tem coisas que não dá mais para fazer no ritmo que eram feitas, né? Não dá mais para brincar do que a gente estava brincando, senão que não vai ter outras brincadeiras e que a brincadeira vai estar sempre aí. Mas
é um momento, acho que, como a gente não combinou, todo mundo está sentindo, cada um no seu lugar, na sua casa, né, essa necessidade dessa virada, né? Pelo menos Tem por mim, coisas assim. São inegociáveis. Tem questões que são certezas. São certezas. Às vezes, a Nina, você colocou aí uma certeza. Aí vem uma vozinha na minha cabeça e fala assim: gente, a Nina está falando de certeza. Aí eu falo: não, isso é uma certeza. Porque, né? Porque a certeza é uma palavra que é forte para a gente usar, né? Mas é uma certeza corporal, assim, uma certeza visceral, né? De que de nos deparar com esse lugar incômodo nosso, né? Incômodo num sentido muito burguês também, enfim, um incômodo que a gente não quer ser, né? A gente tem um monte de conforto, né? Mas não dá mais, é o seguinte, não dá mais habitar o desconforto, né? E vamos ver para onde que vai esse habitar o desconforto, né? Acho que a Nina fala, né? Como é que é no início daquela frase? Tem que ter, o corpo pesa, né? Como é que é essa coisa, a densidade, né? Então é esse momento mesmo, né? De encarnar e de conectar com a Terra, com o diferente, com o que está acontecendo, e daí o fio e o tecer, ele passa a ser alguma coisa muito maior e muito menor, né? Enfim, passa a ser um tecer, sempre foi, né? Mas fica muito claro, tem que ficar mais claro, que é esse tecer interno, né? E esse tecer externo político, que a gente chama de político, é uma urgência. E aí eu acho aqui que a gente abre, eu acho esse encontro um marco importante, assim, para o nosso, enfim, né? Para mim, me parece, assim, como eu sinto, né? De mudar o leme, assim, e algumas coisas que estavam vindo, e a gente, não, é isso, é isso aqui, é um outro... É o mesmo, né? Continua com a delicadeza, né? Com todas as coisas, nada some, mas o que vai ser agenciado é em outro campo, né? Enfim, um pouco assim, falei meio no susto das impressões. Depois eu posso pensar mais, mas por enquanto o que me vem é isso. E outra coisa que eu queria falar também aqui, que não é o tema, mas como que é interessante, como a gente está sendo corajosa de gravar, a gente vai gravar, vai para o YouTube, quer dizer, a gente está num registro e a gente está se expondo a não saber, né? A estar num lugar desconfortável. Eu estava pensando hoje isso mais cedo. É difícil isso, não é fácil, porque uma coisa é você ser experienciar sem gravar, né? Agora, quando a coisa vai ficar ali, né? Tem a ver com, acho que não falei que não tinha a ver, mas acho que tem a ver, sim. É um momento também de a gente falar, é isso, eu estou habitando o lugar da experiência, do erro, do processo, do rever onde é que eu estou, né? E isso está no YouTube. E a gente está no lugar do não sabido. De fato, nunca se soube, porque a casa, os têxteis, as artes manuais, no lugar que a gente fala, nunca foi habitado. Né? A gente não habitou ainda. Então, é como se a gente estivesse falando assim, tem coisas que são inegociáveis. Quer fazer bordado Richelieu, quer não sei o quê, quer fazer não sei o que lá, faça. Mas tem coisas que precisam ser levadas em conta. Tem questões, cada fio que você adquire no armarinho ou que você pega na árvore e transforma, isso é uma questão política inegociável. Né? Eu acho que é isso, é marcar um território. E está sendo cada vez mais forte isso para mim. Desculpa pegar a voz de novo, mas é que, sabe, está cada vez mais forte. Cada vez mais eu estou interessada nesses valores acoplados àquilo que eu faço. E não alienar-me disso para ficar nos pontinhos, nas coisinhas, só unicamente, como se a Terra não existisse. Como se o outro não existisse. Como se não houvesse necessidade, sabe? Porque eu sou herdeira, então eu vou me interessar por essas coisas, vou poder escrever. Não!
Eu posso escrever e eu devo. Qualquer um. Não é? Mesmo sem ser herdeira. Bem, desculpa, eu não quero ficar nervosinha hoje, não. Ai, Nina, eu acho que, assim, sua fala foi muito importante nisso, esse final agora que você falou. E, assim, na verdade, eu concordo muito com a Célia, porque eu vim escutando vocês e sabe aquela coisa de pensando o quanto está sendo necessário mesmo a gente estar falando de tudo isso, tá relatando vários incômodos e coisas que, assim, que a gente está tentando construir além do... estamos aqui falando de arte do pontinho, vamos expandir essa pesquisa, vamos procurar, vamos olhar para vários lugares e, assim, eu acho maravilhoso isso, eu acho muito potente, eu acho que tudo isso tem um valor político mesmo, porque além do que a Célia falou, da gente estar se expondo a não saber também, a gente está se expondo a cavar lugares que são lugares difíceis. Não é fácil chegar e falar, vamos encarar várias coisas, várias questões sociais, dentro de um meio têxtil que já não é muito explorado. Então, assim, é uma grande coragem em muitas dimensões, né, da coragem. Então, eu estou feliz de estar aqui, né, nesse momento, estar aqui também relatando meus incômodos, estar aqui do jeito que dá. E eu nem tenho muito o que comentar de nada específico, só isso mesmo, que fiquei reflexiva, saindo daqui pensativa e que eu achei muito curioso também, muito curioso, faz todo sentido, né? Mas como parece que todas as nossas falas vieram carregadas de todos os outros encontros, que vai vindo as palavras. Toda vez que eu falo necessidade, nossa, a gente teve uma necessidade. Ai, terra, teve tudo. Então, só vai vindo e a gente vai fazendo esse fio mais concreto. E isso me anima de pensar no que vem a seguir, né? Ai, eu também estou um pouco sem saber o que falar, assim, né? Mas eu acho muito importante esse trabalho que a gente está fazendo, porque as artes manuais, elas caem muito facilmente nesse lugar apenas do indivíduo ali sozinho na sua casa, produzindo algo que parece que está completamente separado do mundo, né? E a gente está pensando nessa dimensão política desse fazer que constrói o mundo mesmo, né? Não sei mais o que dizer. Eu acho que a gente está fazendo um exercício muito importante, sabe? De macro e de micro, né? Por quê? Porque a gente foi, nesse encontro de hoje, a gente foi até o avesso do bordado, até a questão que move a questão da perfeição, né? A gente foi até a terra e a falta dela, o que ocasiona. Porque enquanto eu te preparava, me estrangulava para pensar nessas coisas todas, eu pensei que tudo começa, até a Célia foi lá nesse lugar. Essa origem, ela até chamou de origem, é o cerceamento. Quando o ser humano foi expoliado da sua terra, deu a possibilidade de construir esse mundo que nós temos hoje. E que nós não aguentamos mais. E nem a gente não quer isso. Pode olhar para qualquer lado, a gente não quer mais isso. A gente quer o bordado? Quer. A gente quer a tecelagem? Quer. A gente quer fazer as coisas lindas, até mesmo para quem gosta de perfeição, perfeitas? Quer. Só que a gente não quer mais nas condições que elas foram feitas até então. A gente quer a casa? Quer. A gente quer a potência do cuidado, do conforto? Quer. Mas a gente não quer só para nós. Né? Isso não é um privilégio. Isso é um direito. Isso é um direito. Os têxteis não são uma coisa supérflua. Eles são a nossa própria pele, do corpo e da casa. A casa
é um têxtil. Eu ia trazer, mas eu não trouxe, está ali nas imagens do site, né? Um morador de rua embrulhado no seu cobertor. Se a gente não pegar um tecido nosso, qualquer, por mais bordadinho que seja, e pensar nisso tudo, desde a terra, a gente vai continuar sendo as branquelas intelectuais, continuar alimentando essa máquina capitalística, como diz a Gabriela, e a gente não quer mais isso. Tem gente que quer? Tem, tudo bem. Mas eu acho que a gente quer construir um outro mundo possível. E a gente está num lugarzinho micro. Mas se a gente começa a tensionar esse lugarzinho micro, que é nossas artes manuais, que é um lugar onde a gente passa por elas, se a gente começa a tensionar, a vibrar aqui, nessa rede que interessada por isso, a gente também colabora para a construção desse outro mundo possível. Porque não é à toa que a linguagem é permeada com as metáforas, não é? Do têxtil. Porque o têxtil construiu civilização. E aí a gente tem que tensionar esse lugar que a gente habita. Bem, não sei, eu acho isso. Eu tô nesse lugar, assim, querendo construir também umas utopias, sabe? Querendo ir para esse lugar das utopias que a Gabriela chegou ali e falou. Estou querendo também. Mas estou querendo me aproximar mais de uma heterotopia. Porque eu tenho pressa, eu quero ver essas coisas, sabe? Eu não tenho tempo a perder, sabe? Então, é isso. Bem, pronto? Mais alguma fala? Não? Então tá, queridos, fiquem aí, vou soltar a nossa vinhetinha de fim, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ela por aqui, que ela já se perdeu. E sigamos. O nosso próximo encontro é corpo. Ele já esteve muito presente desde o começo, mas vamos desnudá-lo.